Olá, queridos, sejam bem-vindos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui em mais uma aula do nosso Frutificar College e é com grande alegria que nós recebemos vocês que estão assistindo essa aula. Eu tenho certeza que esse dia será um dia marcado pela presença de Deus, pelo conhecimento que vem do alto, e eu tenho certeza que na medida em que você vai aprendendo as coisas de Deus, Deus também vai desatando coisas na sua vida. E eu quero já começar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Eu gostaria que onde você estivesse, você fechasse seus olhos aí e se conectasse com Deus, pedisse para Deus abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que essa aula será uma aula sobrenatural, será uma aula fantástica. Eu estou com muita expectativa no meu coração para tudo aquilo que Deus vai derramar, mas antes de a gente falar sobre as surpresas, gostaria de orar com vocês. Pai, nós agradecemos, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido bom sobre a nossa casa, o Senhor tem sido bom sobre a nossa família. Muito obrigado, ó Pai, por esses dias que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de expandir o conhecimento. Senhor, nos abençoa, ó Pai. Senhor, faz com que a Tua palavra, ó Pai, enraize no nosso coração, ó Pai, esteja firme em nossos corações, ó Pai, e possa mudar a nossa vida cada dia mais. Nós oramos agradecidos, ó Pai, por cada aluno, por cada professor, ó Pai, por esses módulos que têm sido abençoadores sobre a nossa vida. Muito obrigado. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você puder colocar aqui nos comentários amém, expressar a sua gratidão, expressar aquilo que você sente aí no seu coração, deixa aí um foguinho, deixa aí o seu comentário, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Querido, eu estou muito feliz porque nós estamos nessa aula recebendo um amigo, mais que um professor, mais que um teólogo, nós estamos recebendo um grande amigo que já nos abençoou por diversas vezes e vai continuar nos abençoando. E eu gostaria que vocês recebessem com muita alegria aí nos comentários o nosso amigo, professor, teólogo, o nosso, eu tenho uma inspiração muito grande, é um jovem muito abençoado por Deus. Yuri Guilherme, seja bem-vindo ao nosso Frutificar College, meu amigo. Pastor Lucas, para mim é uma alegria, uma honra. Eu quero já começar parabenizando você pelo investimento e dizer que o Senhor nosso Deus é poderoso para te enriquecer em conhecimento. Eu quero também, desde já, agradecer, muito honrado pelo coração do apóstolo César Tavares, que é o nosso diretor aqui da faculdade, da escola, do instituto. E eu quero dizer para você, prepare o seu coração, porque nós iremos viver revelações de Deus incríveis, incríveis. Estamos falando sobre escatologia, sobre os fins dos tempos, e eu conversei com o nosso diretor, com o apóstolo César, e eu disse a ele: olha, apóstolo, é importantíssimo para nós também falarmos sobre um assunto importante da teologia, que é sobre a salvação e sobre o reino de Deus. É pertinente ao assunto escatológico, a salvação e o reino de Deus. Então eu quero te encorajar nesses próximos minutos, a estudar conosco, a estudar comigo, com o apóstolo César, com o pastor Lucas, sobre salvação e reino. Então, escreva nos comentários aí, salvação e reino. Eu quero já te pedir para que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto de abrir muito a Bíblia Sagrada, e nós iremos abrir muito a Bíblia. Para quem não me conhece ainda, me apresento, eu sou Yuri Guilherme, professor de teologia já faz alguns anos, e sou apaixonado pela palavra. Eu acredito, que Deus tem reservado para nós algumas revelações. Existe um texto que diz assim: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Só que algumas pessoas acreditam que esse texto faz ideia ou faz menção de que as pessoas não têm noção ainda do que Deus tem reservado para elas. Só que o texto abaixo vai dizer que as pessoas podem conhecer aquilo que os olhos não viram e o que o ouvido não ouviu pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é o Espírito que está por detrás das letras. O próprio Cristo diz: as minhas palavras são espíritos. Então é isso, a Bíblia Sagrada
é um livro cheio de letras, mas que existe um espírito por trás. Então, o nosso desafio como estudantes da teologia, como teólogos, é buscarmos alcançar o espírito que está por detrás das letras. Alguns dizem, né? Eu lembro quando eu era menino, diziam assim: olha, cuidado com a teologia, porque a teologia deixa as pessoas mais frias, mais frio na fé. E é uma verdade. Quando você busca a teologia pela teologia, é perigoso, ela pode te enfraquecer na fé. Mas quando você adentra, quando você é imerso em um ambiente como esse, de revelação pelo Espírito Santo, gera vida em você, porque o próprio Deus nos revelou na palavra, dizendo que a letra mata, mas o Espírito dá vida. O Espírito que dá vida é esse Espírito que está por detrás das letras, e eu oro para que esse Espírito te alcance aí agora, e te dê vida através da teologia, no nome de Jesus. Abra comigo em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, o pastor Lucas vai me auxiliar aqui com os textos. Não, pega a sua Bíblia aí, não fique com preguiça não, viu, crente? Abra sua Bíblia aí, pega seu marca-texto, pega sua caneta. Não é pecado não, viu, escrever na Bíblia. Pode escrever à vontade, pode pintar sua Bíblia, pode desenhar, pode escrever. Minha avó dizia: é pecado, menino, mas não é pecado não. Pode desenhar, pode escrever, fique à vontade. Efésios capítulo 1, verso 4, pastor Lucas. Pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então observe, o que Paulo vai escrever nesse texto é muito importante para nós, interessantíssimo, porque estamos falando sobre o fim dos tempos. Antes disso, é necessário que você entenda como você é formado, de onde você veio, quem você é, para você saber então para onde você vai, qual a sua matéria-prima. Então esse texto de Efésios capítulo 1, verso 4, é o texto que vai nos dar a ideia de como foi que o próprio Criador nos escolheu, nos formou. Pastor, você pode ler de novo? Tudo certo? Qual o texto? Efésios 1:4. Pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então observe, esse texto tem alguns detalhes importantes para nós. Por exemplo, olha como Paulo começa falando no versículo: como também nos escolheu nele. Olha que importante isso para nós. Como também nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos, ó, objetivo, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, observe, como também nos escolheu nele. Então, o primeiro detalhe importante para nós, coloque entre parênteses a palavra nele, como também nos escolheu nele. Então, coloca aí a palavrinha nele entre parênteses. Essa palavrinha é a palavrinha chave para nós. Então, como também nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então coloca entre parênteses aí essa frasezinha: antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, esses dois detalhes de como Deus te escolheu, onde te escolheu e quando te escolheu, vai te dar uma noção de quem você é, para você conseguir compreender para onde você vai. Você sabe que tem um texto sagrado que diz assim, ó: para você conseguir compreender o final das coisas, é necessário compreender o começo delas. Como que nós conseguiremos com plenitude compreender a escatologia? Compreendendo como tudo começou. Então, como você começou? Qual é a sua origem? De onde você veio? Como você foi formado? Como você foi criado? Como você foi gerado? Essas perguntas são importantes para nós, para conseguirmos
dar andamento nesse assunto tão poderoso que é a escatologia. Então, o detalhe importante é que nós fomos escolhidos por Deus nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, observe, você é mais velho do que você pensa. Eu conheço alguns amigos, algumas irmãs que têm essa fascinação para esconder idade. Mas, irmão, para com esse negócio. Você é mais velho que você pensa. Olha como diz o texto, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, você já existia. Agora, onde e como? Se o mundo veio a existir depois de Deus ter te escolhido, como pode isso? Como que Deus te escolhe? Como que Deus te escolheu, como Paulo vai dizer? Antes da fundação do mundo, não tinha pó. Você não veio do pó? Não está lá em Gênesis que nós viemos do pó? Não está lá em Jó que nós viemos do pó e para o pó voltaremos? Então, se nós viemos do pó, como que Deus te escolhe antes da fundação do mundo? Simples, quando você ainda era um espírito, porque Deus sempre existiu, e você passa a existir em espírito dentro de Deus. Olha como Paulo vai dizer, como também nos escolheu nele. Então, onde que Deus te escolhe? Onde que Deus te escolheu, pastor Lucas? Deus te escolhe nele, dentro dele, dentro das entranhas de Deus. Você foi escolhido por Deus, quando você ainda era eu posso dizer, quando você ainda era um feto espiritual. Deus olha para dentro dele, e dentro dele mesmo, Ele escolhe você. Para quê? Para que você viesse ao mundo, para que você viesse à terra. Qual terra? Uma terra que Ele criaria. Porque, ao contrário de nós, seres humanos, tudo para Deus é planejado. Deus sempre planejou tudo antes de formar, antes de criar. E assim foi a criação do homem, e assim foi a criação do mundo. Deus primeiro planeja e depois forma. E quando Deus escolheu você dentro dele, Ele estava em mente já para criar uma terra, um mundo, um planeta por nome Terra. E assim foi feito. Só que a sua escolha, ela acontece antes da fundação do mundo. Por quê? Porque você era um espírito que habitava as entranhas de Deus antes da fundação do mundo. Então, grave isso. Você era um espírito que habitava as entranhas de Deus, dentro de Deus, antes da fundação do mundo. Por isso Paulo vai dizer que Deus te escolheu nele. Aonde? Pode falar comigo? Diga comigo assim, ó. Deus. Escreva isso aí. Isso, pastor. Fale isso. Deus me escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, você já existia em espírito dentro de Deus. Então, desde quando você existe? Desde quando você existe? Olha a resposta de Jó. Desde que eu nasci. Olha a sua resposta. Desde que eu nasci. É assim que você pensa. É assim que você pensa. Mas na verdade, você existe desde a eternidade dentro de Deus. Quando você era um espírito. Eles não estão crendo não, pastor Lucas. Eu consigo pela minha fé ver a sua carinha duvidando de mim. Você acredita nisso? Abra comigo lá. Abra aí em Zacarias. Tem que provar. Bereano, olha a carinha dele, duvidando de mim. Vou te mostrar o texto, vou te provar na Bíblia. Zacarias 12. Zacarias 12. Qual o verso? Verso 1. O peso da palavra do Senhor. Olha o versículo, ó. E veio a palavra do Senhor dizendo: Fala, ó Senhor. Fala o Senhor. Qual o Senhor? O que estende o céu. O que estende os céus e que funda a terra. Que Senhor é esse? É o que forma o espírito do homem. Pastor Lucas, que Senhor é esse? Que estende os céus e que funda a terra? O Senhor Deus de Israel. O Deus Criador. Uou. Então qual é a nossa matéria hoje? Não é escatologia? Escatologia. Não é sobre
entender o começo para entender o final? Exatamente. Então quem pode falar melhor sobre o começo e sobre o final, a não ser o Criador? Forte. Então olha o versículo, fala o Senhor, o que estende os céus e que funda a terra. Quem é esse? O Criador. Continue. Ele que forma o espírito do homem. É um adicional. E que forma o espírito do homem dentro Dele. dele. Por quê? Porque foi assim na eternidade, antes dele fundar a terra, antes dele estender os céus, ele gerou o espírito humano dentro dele mesmo. Ou seja, literalmente, querido, literalmente, querida, Deus ficou grávido de você. Você foi um feto espiritual que Deus te carregou na eternidade dentro dele. Você não é obra do acaso, você não é obra do acaso, você é um filho de Deus. Pelo amor de Deus, crente, dá glória a Deus aí. Estou te provando na Bíblia que Deus te gerou dentro dele como uma mãe gera um filho. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a maior tipologia de Deus na terra é uma gestante. Agora pergunte por quê, pastor Lucas? Por quê? Porque uma gestante carrega um feto por 9 meses na barriga. Diga assim, E Deus? te carregou na eternidade dentro dele. Então uma gestante é a maior tipologia de Deus na terra. Por isso que sempre quando Deus vai se comparar aos seres humanos, como que ele se compara? A uma mulher. Por quê? Diga assim, por quê? Por quê? Porque a mulher é o único ser capaz de fazer o que Deus fez. O que Deus fez? Gerou um feto. Ela gera um feto espiritual, ele gera um feto espiritual e a mãe gera um feto físico. Essa é a diferença e a semelhança. Simples assim. Simples assim. É que na verdade o nosso mundo físico é sempre uma sombra do nosso mundo espiritual. Então, como Deus gera o espírito do humano dentro dele, a gestante, a mulher, a mãe, vai gerar esse feto físico, mostrando para a criação como foi que Deus te escolheu, como foi que Deus te criou. Olha como o texto vai em Salmos, que a criação vai testificar a existência de Deus. Está vendo? Então você quer entender como foi a sua escolha, como foi a sua criação? Olha para um feto, olha para uma gestante. Você vai entender como começou a sua vida. Porque a sua vida, ao contrário como você pensa, ela não começa na terra, ela começa no mundo espiritual, dentro de Deus. Está claro ou não, pastor Lucas? Claríssimo. Você tem alguma dúvida, irmão? Tem alguma dúvida, pastor Lucas? Não, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aqui nos comentários. Escreva aí no comentário, escreva aí. Quando possível, nós vamos retornar essa dúvida. Claro. Solucionada. Claro, escreva a dúvida aí. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, eu quero te encorajar, porque, irmãos, presta atenção, olhe para cá, com muito carinho estou te falando isso. Eu quero te encorajar a estudar a palavra de Deus de maneira diferente. Lembra que eu falei no começo? A Bíblia Sagrada, ela é um livro para alguns, uma pessoa para outros. Trate ela como se fosse um ser, porque aqui dentro dessa palavra, dentro desse livro aqui, ó, tão poderoso, existe um espírito. Jesus disse isso, as minhas palavras são espíritos. Isso aqui é um ser, converse com ele. Então anote aí, comente aí, fale alguma coisa, manifeste gratidão a Deus. Quando nós falarmos aqui uma palavra profética que aqueceu teu coração, escreva aí, glória a Deus, aleluias, eu creio assim, amém. Ou não é, pastor? Exatamente, quando você manifesta aquilo que você está aprendendo, você coloca para fora a identidade que você tem da criação nele, da formação nele. Vamos lá, gente, comenta aí. Então observe, quando Deus te gera dentro dele, na eternidade, quando você era um espírito dentro de Deus, pastor Lucas, o que um pai e uma mãe faz quando descobre que dentro dela tem um feto? Qualquer pai, qualquer mãe já começa a sonhar para os filhos planos, propósitos, já deseja fazer para os filhos planos, missões. Olha,
meu filho vai ser um grande advogado, vai ser um grande médico, vai ser um grande... Porque pai e mãe é assim. E não ao contrário disso, foi o que Deus fez. O que Deus fez então? Deus faz para os seus filhos planos, projetos. Ele faz ele começa a sonhar para os seus filhos, para a sua prole, para aquilo que ele está gerando. E ele começa a escrever. E Deus vai escrever um livro. E ele escreve nesse livro, guarde seu coração essa parte. Ele escreve nesse livro, que eu chamo de o livro do propósito. Ele escreve nesse livro tudo aquilo que ele deseja que você viva. Você era um feto, não tinha mundo ainda, não tinha terra ainda. Você era um feto espiritual, que habitava as entranhas de Deus, em espírito. João 4:24, Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, em Deus não pode haver matéria. Então, como que Deus te escolhe? Como que Ele te gera? Em espírito, Zacarias 12:1. Então, quando você ainda era um espírito, Ele começa a escrever para você alguns planos, alguns projetos. É assim que Deus fez. Por quê? Sonhando como deveria ser os teus dias, Deus vai pegar um livro em branco, vai colocar o seu nome nesse livro, e Ele vai escrever nesse livro todos os teus dias, como deveria ser cada um dos teus dias. Yuri, Senhor, perguntar, então, Jeremias capítulo 1 é um exemplo disso? Quando Deus fala para Jeremias que ele foi criado, feito antes do ventre da mãe dele, para ser um profeta entre as nações, então se encaixa dentro desse planejamento, desse sonho de Deus para um homem? Claro, perfeito. Esse texto de Jeremias capítulo 1, verso 5, é um texto que vai dar base para isso. Mas eu vou te mostrar outro texto, e aí nós voltamos para Jeremias. Quer ver? Abra lá em Salmos, abra aí em Salmos 139, verso 16. Nesse livro, vocês sabem que nós temos um novo nome, né? Aí o pessoal vai sair aqui da live, não vai? Nós temos um novo nome. Na verdade, posso falar ou não? Fala. Na verdade, as pessoas chamam, né? Até a Bíblia vai chamar de novo nome. É novo para nós, porque para Deus já é velho. É novo para nós. Por que é novo para mim? Por que é novo para mim? Porque eu não conheço ainda, mas Deus já conhece. Porque foi o nome que Deus te deu. E nós, todos nós, iremos receber uma pedra, lá no fim, iremos receber uma pedrinha de Deus. E nessa pedrinha de Deus, que Ele vai nos entregar, vai estar escrito o seu verdadeiro nome. Não é que é um novo nome, é o seu verdadeiro nome. O meu, por exemplo, é Yuri, certo? Sim. O nome Yuri, quem deu? Sua mãe. Não foi Deus. Certo. Só que Deus também me deu um nome. Qual o nome que Deus me deu? Qual? Eu só vou descobrir no fim dos tempos. Por quê? Porque por esse nome é que Deus vai te chamar no tribunal de Cristo. Quando Deus te chamar por esse nome, olha como diz os textos, que você vai entender que é você. E você vai se levantar e vai ao encontro de Deus. Só quero ver se o pessoal aqui na live está saindo agora ou está continuando. Vocês estão aguentando aqui na live, não é possível, meu. Vou ter que chamar meu amigo Israel aqui para ajudar. Vem cá, Israel, também, já vai se preparando aqui. Claro, porque é assim que funciona. Então, esse novo nome é para nós, que nós não conhecemos ainda, mas para Deus não é novo, para Deus é velho, e foi Ele que deu. Então, nesse livro, o livro do propósito, Ele coloca o nome que Ele te deu, porque Ele conhece você pelo seu verdadeiro nome. E nesse livro, o livro do propósito, Ele vai escrever todos os teus dias. Abra lá em Salmos, chegou aqui agora meu discípulo, Israel, homem de Deus. Glória Ele a Deus. vai ler. Paz do Senhor, Israel. Paz do Senhor, mestre. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz a todos aí. Vamos estudar a Bíblia de maneira poderosa, em nome Israel, de Jesus. nós estamos em Salmo 139. Amém. Salmo 139, né? Isso. Verso Salmo, 16. Verso 16, é isso aí. Podemos ler? Claro, Israel.
Está escrito assim, ó. Os teus olhos viram o meu corpo. Olha o que o salmista vai escrever, Israel. Os teus olhos viram o meu corpo. Ainda informe. Quando eu não tinha forma alguma. E no teu livro. E no teu livro, que livro, Israel? O livro de Deus. É o livro que ele escreveu. Quando? Continue. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Em outra versão fala assim, Israel, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando ainda nenhum deles existiam, ou seja, você nem existia ainda. Exato. As quais em continuação foram formadas quando nenhuma ainda delas havia. Está vendo? Não havia ainda, não havia os seus dias ainda, e ele escreve num livro todos os seus dias. O que Deus faz? Ele pega um livro, e nesse livro ele vai escrever todos os seus dias, quando os seus dias nem existiam ainda, quando você ainda era um espírito que habitava as entranhas dele, você era um feto espiritual, que habitava as entranhas de Deus. Nesse dia, ele pega um livro, nesse tempo, ele pega um livro, e começa a planejar, escrever os teus dias, fazer planos para você, porque você é um sonho de Deus. Deus sonhou com você. Você é importante para Deus a ponto de ele parar para escrever um livro. Olha como isso é importante. Glória a Deus. Então ele escreve um livro, e ele vai colocar nesse livro todos os teus dias. Você sabe que algumas pessoas, pastor Lucas, Israel, algumas pessoas me falam assim, né? Então quer dizer, você está pregando, está ensinando sobre fugiu a palavra. O que é, Israel? Predestinação? Então você está ensinando sobre predestinação, porque alguns acreditam que não é bíblico. Então, observe, Deus pega um livro, em um livro, ele escreve todos os teus dias, quando ainda nenhum deles ainda existiam. Aí alguém me perguntou, o que é isso? Eu disse assim, predestinação. Claro. Um predestino aqui, né? Predestino. O que é predestinação, Israel? É te dar uma direção de algo antes mesmo de você existir, no caso aqui. Como chama isso? Predestino. Predestino. Então o que é predestinação? É um pré-destino. Porque a teologia brasileira, não, deixa eu melhorar. Alguns fica nessa briga aí de livre-arbítrio ou predestinação, Calvino ou Armínio. Irmãos, presta atenção, essa discussão é do século XV, século XVI. Se você pegar um livro, já leu o livro de Calvino? Já leu algum livro de Armínio? Irmãos, pelo amor de Deus, você vai ver, posso falar com todo o carinho do mundo, você vai observar que a maneira como eles escreviam, nós estamos muito à frente disso aí, irmãos, pelo amor de Deus. Se você pegar um livro de Calvino, falando sobre Gênesis, você chora de rir. Por que isso acontece? Porque a revelação ela é progressiva, porque a teologia é uma ciência, e toda ciência é progressiva, tem que evoluir. Agora o camarada fica querendo brigar com discussões do século XVI, do século XV, irmão, século XXI, vence isso aí. Calvino ou Armínio? Jesus não serve não? Predestinação ou livre-arbítrio? Sabe, não precisa disso, vamos evoluir na caminhada. Então, qual que é o intuito? Qual que é o intuito da Frutificar College? É te pegar desse nível e te elevar para um nível muito mais profundo do que você pensa. Posso falar um negócio todo coração? Você vai sair desse patamar de discussãozinha sobre predestino ou livre-arbítrio, Calvino ou Armínio. Vai parar com isso, irmão. Presta atenção. Não sei se você sabe disso, mas
você foi matriculado no Frutificar College, uma das maiores, posso falar, Israel? Pode, mestre, deve. Um dos maiores e mais profundo instituto teológico do Brasil. Aleluia. Posso falar por quê? Porque aqui você vai aprender não só teologia, letra, mas com vida, com o Espírito. Glória a Deus. Claro, Israel, porque o nosso intuito aqui não é te informar apenas. Eu não quero te informar, eu não quero encher a sua cabeça de conteúdo. Isso é muito fácil fazer. Eu quero te fazer uma mulher, um homem, ministro, capaz de ensinar tudo aquilo que nós ensinamos, com bases bíblicas, com profundidade, com vida e com espírito. O mestre, É importante. o conselho bíblico é crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, o que o Espírito vai trazer através do Senhor e através dessa escola aqui, é nesse gênero, crescimento, não só na graça, mas também em todo o conhecimento bíblico. Claro. Aí, então quer dizer então que você é adepto à predestinação. Irmão, eu sou adepto de tudo aquilo que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? O que Paulo falou? Pronto. Então observe, a predestinação é verdadeira? Sim ou não, Israel? Sim, Por quê? porque está escrito. Porque é bíblico. O livre-arbítrio é verdadeiro? Sim, Por quê? também está escrito. Porque é bíblico. Então, se o livre-arbítrio é bíblico e a predestinação também é bíblica, por que há discussões? Por causa de uma palavrinha por nome de radicalização. É muito radical. Radical em quê? Quem crê no livre-arbítrio vai dizer que a predestinação não existe. Irmão, da onde você tirou isso? Da onde que você veio com essa ideia? Nós temos bases bíblicas para as duas teorias, para as duas ideias. Então observe, nós somos predestinados por Deus. Ele escreveu um livro quando os seus dias nem existiam. Para quê? Para que você vivesse de acordo com aquilo que ele escreveu. Porém, ele vai te dar o livre-arbítrio para você escolher viver o que ele escreveu ou não. Simples. É simples, ó. O predestino existe. O livre-arbítrio também. Para que serve o livre-arbítrio? Para você poder escolher ou não entre você cumprir aquilo que Deus te predestinou para que você cumprisse ou não cumprir. É você quem escolhe. É você quem escolhe se você cumpre aquilo que Deus tem para você ou não cumpre. Agora, Aleluia. o que eu posso te falar? É que tem um tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, Israel, Sim, mestre. é para quê? É para provar as obras dos crentes. Então nós temos o tribunal de Cristo, Exato. o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é para provar as obras dos crentes. Somente Quais os são crentes. essas obras, Israel? Essas obras, que a Bíblia chama de obras de justiça, elas são quando você faz a vontade de Deus ou quando você não faz a vontade de Deus. Então o tribunal de Cristo, ele vai ser para você passar por ele, para receber de Deus disciplinas ou recompensas. Se você cumpre a vontade de Deus, o que te lhe resta? Recompensa. Galardão. Se você não cumpre o que Deus escreveu para que você cumprisse, porque é seu direito não cumprir, é seu direito de escolher não cumprir, ok? Nós não somos obrigados por Deus a cumprir o que Ele quer que eu cumpra. Deus nunca obrigou ninguém e nunca vai obrigar. Na nossa fé tudo é por gratidão, nada por obrigação. Então você vai cumprir o que Deus quer que você cumpra por livre e espontânea vontade. Que chama isso? Livre-arbítrio. Agora, não posso negar para você que esse Deus que te deu o livre-arbítrio também te escreveu um predestino. Aí você que escolhe se você cumpre ele ou não. Ô mestre, uma pergunta talvez que nós venhamos ter. Partindo dessa primícia, Cristo também teve esse predestino e um livro escrito sobre ele? Claro, claro. Observe, um dia um falou assim: Jesus,
Por que é que o senhor vai lá? Você vai morrer. Ele falou assim, ó, eu tenho que ir. É um versículo bíblico, viu, irmão? Eu tenho que ir, porque a meu respeito foi escrito. Uau. Claro. Aonde está o livre-arbítrio de Cristo? Naquelas 3 perguntas. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Sim. mas que a tua vontade seja feita e não a minha. Porque o livre-arbítrio de Cristo deu para ele a ideia que ele poderia desistir, e poderia mesmo, claro que poderia, mas ele disse, mas que a tua vontade e não a minha seja feita. O nosso desafio de crente não é ficar brigando se há predestinação ou se há livre-arbítrio. O nosso desafio como crente é dizer assim, ó, eu sei quais as minhas vontades, mas eu estou disposto a negar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Simples. Poderoso. Quando você tem essa ideia, você se manifesta um genuíno cristão. O que é cristão? Um pequeno Cristo, porque foi isso que Jesus fez. Ele tinha suas vontades, ele sofreu, ele foi traído, ele chorou, pensou em desistir algumas vezes, mas ele falou, que a tua vontade seja feita e não a minha. Pronto, essa é a ideia do livre-arbítrio e da predestinação. Ele falou assim, ó, eu sei que o Senhor já tem um predestino para mim, por isso que a tua vontade seja feita e não a minha. Vê como que tanto o predestino quanto o livre-arbítrio andam juntos e não separados? Não tem porquê essa discussão. É muito simples, vou tentar facilitar para o seu entendimento. Eu morei muitos anos em Goiânia, morei muitos meses, né? Morei 1 ano e 2 meses, e de Goiânia a Brasília, existe uma grande cidade por nome de Anápolis. Então, entre Goiânia e Brasília, existe uma grande cidade por nome de Anápolis. Vamos supor que eu estou em Goiânia, que é a minha origem, Goiânia, e eu desejo sair de Goiânia para ir para Brasília. Então eu pego um mapa, faço um roteiro. Nesse roteiro eu coloco a minha origem Goiânia, ok? E o meu pré-destino Brasília. Certo. Por que ainda é pré-destino? Porque você ainda tem um caminho a trilhar. Porque eu não cheguei ainda, ok? Exato. Então eu saio da minha origem Goiânia e eu estou predestinado para ir aonde? Brasília. Ok? Sim. Então aonde que é a minha origem, Israel? Goiânia. Aonde que é o meu predestino? Brasília. Então eu saio de Goiânia, a origem, predestinado a Brasília. No meio do caminho a Anápolis, eu tenho alguns amigos lá. Então no meio do caminho eu resolvo parar em Anápolis. E eu paro em Anápolis, ok? Sim. Eu não parei em Anápolis? Parou. O fato, Israel, de eu ter parado em Anápolis, ok? Desfez o meu predestino? De maneira alguma. Maneira alguma, diga assim, por quê? Por quê? Porque o meu predestino, ele continua no mesmo lugar. A minha ideia de ir até Brasília continua. Eu só parei em Anápolis, diga assim, por quê? Por quê? Porque o carro é meu e a vida também é minha. Escolha sua. A vida é minha, o carro também, eu quis parar em Anápolis. Então eu paro em Anápolis, como chama essa parada? Livre-arbítrio, escolha. Eu quis parar, ok? Ok. Eu dormi lá, passou um dia, eu entro no carro de novo, volto para a minha rota e vou até Brasília. E eu chego no meu pré-destino, vira um destino. Então, observe, o fato de eu ter parado em Anápolis não desfaz o meu pré-destino. O que é necessário para mim que parar em Anápolis? Recalcular a rota e segui-la. Simples. Então existe a origem, existe o livre-arbítrio e existe o predestino que Deus te deu. Sabe aquele filho seu, aquele irmão, aquela amiga, aquele amigo seu, aqueles seus pais que se afastaram do Evangelho?
Sim. sabe? O que eles fizeram? Desviado da rota. Pararam em Anápolis. Mas enquanto houver vida, há possibilidade de recalcular a rota. Não acabou. Não chegou ao fim. Enquanto houver, guarde seu coração, guarde isso. Nunca desista de ninguém. Aleluia. Porque enquanto houver vida, há possibilidade de calcular a rota, de recalcular a rota. O que ele está precisando é só voltar para o caminho, é só voltar para a rota, porque aquele sonho que Deus sonhou para ele continua no mesmo lugar. Quando ele voltar, o sonho encontra ele. O que foi predestinado para cada um de nós continua. Continua. Então, eu poderia dizer que, em relação a Cristo, mestre, o predestino de Cristo também era tudo aquilo que dele estava escrito nas Escrituras do Antigo Testamento? Ele mesmo vai dizer. Isaías 53 vai falar sobre isso. Claro, né? ele vai dizer. Ele falou isso umas 4 vezes. A meu respeito está escrito. Aonde? Nos livros. Uau. Então Cristo vai viver uma vida predestinada. A vida de Cristo inteira é baseada em 2 pedras: predestinação, sim, e o livre-arbítrio. Diga assim, por quê? Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó: ninguém me tira a vida, eu escolhi a dar. Exato. Escolha. Livre-arbítrio. Ele escolheu ou foi o Pai que enviou para que ele morresse? Ele escolheu. Mas E aquele que Deus enviou seu filho ao mundo para morrer? Então ele escolhe morrer ou foi Deus quem enviou para morrer? Os dois, Duas né? perguntas. Ou ele escolhe morrer, ou Ou foi o Pai Deus enviou. quem o enviou para morrer? Fica claro, né? Pelo menos eu consigo enxergar aí nos 2 textos que tanto o Pai o enviar é o predestino, quanto ele se declarar, eu me entrego por amor a vós, é a escolha dele. Claro, porque Deus Pai predestina o Filho, e o Filho escolhe viver a predestinação do Pai. Aleluia. Está aí a predestinação e o livre-arbítrio juntos. Poderoso. Então, só para acabar esse assunto, o que eu quero te falar? Volte seu coração para Deus. E se você, por algum motivo, se afastou dessa rota, volte para a rota. Recalcula a rota e volta. Dá tempo ainda. Enquanto houver vida, há possibilidades de redenção. Você morreu? Você morreu, Israel? Não. Não morreu, não? Ainda não. Então pode recalcular a rota e voltar. Simples. Enquanto houver vida, há possibilidades de recalcular a rota. Glória a Ok? Deus. Então, veja. Então, esse Criador, ele escreve esse livro, como nós já lemos em Salmos 139, verso 16. Sim ou não, Israel? Sim. Abra Jeremias 1. Jeremias 1. Estou lá. Irmãos, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, viu? Glória a Escreve um Deus. comentário aí, dá glória a Deus. Aleluia. Faça sua pergunta. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, não ficou muito clara essa parte, eu não entendi muito bem, escreva aí nos comentários. Temos um grupo também. Você pode também escrever sua pergunta no grupo, porque o nosso intuito aqui não é apenas te informar, viu? Nós queremos te formar, queremos que você saia dessa aula ensinando Bíblia com muita autoridade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Jeremias 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da terra de Anatote, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Olha o que Jeremias vai falar. Assim veio a palavra do Senhor a mim. Deus falou com ele. Vai lá.
antes que te formasse no Olha o que Deus ventre, disse a ele: Jeremias, poderoso isso aqui. antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E antes que nascesse, eu te separei. E as nações eu E te te dei. entreguei às nações para que você fosse um profeta. Então disse eu: Irmão, se isso aí não for uma predestinação, eu não sei o que é predestinação. essa palavra eu te conheci, É importante, diga assim, por quê? por quê? Quando que você pode falar que conhece alguém? Quando você teve pelo menos um relacionamento prévio com essa pessoa. Olha o que Deus disse: Jeremias, eu te conheci. É porque é uma afirmação de Deus, né? Deus afirmando: eu te conheci. Quando? Antes que saísse da madre. Não. Lê o texto aí, Israel. Antes que te formasse no ventre. Antes que eu te formasse no... Ventre. Deus falou para ele: eu te conheci. Uau. Então, quando que Deus conhece ele? Antes de formar no ventre da mãe dele. Quando que foi isso? Quando? Quando ele ainda era um espírito, Uau. uma substância sem forma, como disse o salmista. Olha o texto, lê o texto, de novo, Israel, verso 5. Antes que te formaste no ventre, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. eu te conheci, Jeremias, porque você era um espírito que habitava as minhas entranhas, e eu me relacionei com você. E nesse tempo, Jeremias, eu te separei por profeta, eu escrevi um livro com o seu nome, e eu te separei para ser um profeta. Por que é que Deus vai falar com Jeremias, Israel? Sim, mestre. Porque Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes em Anatote. E como manda a lei, estava acontecendo. Como manda a lei? Que os sacerdotes preparassem os seus filhos para ser um sacerdote. Então Jeremias foi circuncidado exatamente como manda a lei, ok? Para ser um sacerdote. Só que Deus não o predestinou para isso. Deus o predestina para ser um profeta. Só que pela rotina, pela religiosidade e pelo costume, estavam preparando Jeremias para ser um sacerdote. Deus desceu lá e falou: Jeremias, que negócio que é esse, menino, de sacerdócio? Eu te conheci antes da madre e te separei para ser um profeta. Ou seja, Deus chamando a atenção de Jeremias de volta para a rota. Ô mestre, se ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, por ser filho de um sacerdote, e estava na lei, ou seja, a minha pergunta é: o relacionamento com Deus chega a ser maior que a lei? Claro que chega. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Posso, porque na verdade, Israel, quem é maior que Deus? Ninguém. Ninguém, ok? Sim. Nem a lei, e nem a graça, ok? Nem a graça e nem a lei é maior do que Deus. Ele é o soberano. Então ele vai instituir leis. Aliás, eu vou falar aqui, é um outro assunto, mas eu vou te dar essa Colher de chá. essa colherzinha de chá. Na Queremos verdade, aprender. o que Deus dá a Israel? O que Deus dá? Deus dá a lei. Certo. E Moisés gera leis. Uau. Então, as leis são variáveis. A lei que Deus deu é diferente. A lei de Deus é uma só. A lei é uma só. Você vai Imutável. ver que Cristo vai resumir a lei de Deus só em duas. Uau. Está vendo? Peguei. Mas as leis de Moisés são muitas. Nós temos de Gênesis a Deuteronômio, quantas leis? Leis 613. Pronto, só leis. Entre elas a lei de Deus e as leis de Moisés.
Ok. 613 leis. Quais que Deus falou? É a que Cristo fala. Essa é a de Deus. Pronto. Por isso que tem essa confusão. Nós Entendi. precisamos cumprir algumas leis ou não. Quando Cristo veio, o que Cristo faz? Cristo vai evoluir o nosso padrão. Ele vai tirar você debaixo das leis Certo? e vai te colocar debaixo da lei de Deus, que nós chamamos de princípios. Aleluia. Entendeu ou não? Entendi. Então, observe. O Jeremias, filho de Ilquias, estava crescendo e se formando para um sacerdote. Deus foi lá e falou com ele: Jeremias, eu te separei antes da madre para ser um profeta. Que negócio que é esse sacerdote? Então ele volta para a rota. Ok? Ok. Porque, posso falar? Pode. Existe apenas uma maneira de Deus rejeitar uma pessoa. Tem gente que prega que se você pecar, Deus te rejeita. Até não tem. Tem gente que prega que se você usar uma saia, Deus te rejeita. Irmão, presta atenção. Biblicamente falando, só existe uma maneira de Deus rejeitar o homem. Diga como? Qual? Qual, mestre? Quando o homem sai do propósito. Uau. Nenhuma outra? Sempre que nós sairmos do propósito, Deus nos rejeita. Isso é O poderoso. que é Deus te rejeitar? O que é Deus te rejeitar? Fala, Israel. Perguntei primeiro. Não. Eu fico imaginando aqui como os alunos também, né? O que é, irmãos, Deus te rejeitar? Só me vem um texto à mente que poderia falar um pouco sobre esse assunto. Davi e Saul, né? Mas o que é? Mestre? Claro. O que é Deus te nos rejeitar? O que é Deus te rejeitar? Deus não renova a sua unção. De novo. Deus não renova a sua unção. Uau. Porque a unção tem que ser renovada a cada dia. Deus tem que renovar a sua unção. Quando você é um ministro, quando você é uma pessoa que sai do propósito de Deus, Ele não vai te renovar a unção. Olha como diz o texto, que Deus resiste os soberbos. O que é resistir? Quem são os soberbos? Diga assim, os soberbos Os soberbos são todos aqueles são todos que aqueles acreditam que acreditam ser donos ser dos donos seus próprios narizes. do seu próprio nariz, É o soberbo. que pode fazer aquilo com a força do braço. Que pode sair por aí fazendo tudo que quer fazer, sem perguntar para Deus qual é a vontade dele. Uau. Diga assim, o problema O problema é que pode, é que pode. só que Deus rejeita. Deus não vai te proibir de você fazer aquilo que Ele quer que você não faça. Deus não vai te proibir. O que Deus faz então? Não renova a unção. Por isso que tem um monte de gente, um monte de ministro que você conhece, que você fala assim, como que pode? Olha lá, irmão, fica tranquilo. O que Deus faz com esse camarada? Não renova a unção. Deus rejeita ele. O dia que ele lá precisando de uma unção fresca, Deus não vai renovar. Então ele rejeita a unção. Como foi o caso de Saul. Lembra de Saul? Olha como diz o texto. Deus falou para Samuel: Samuel, até quando terás tu dó de Saul, tendo eu já o rejeitado como o rei de Israel? Por quê? Porque Saul sai do propósito de Deus, então Deus o rejeita. Então, biblicamente falando, a única maneira de Deus rejeitar o homem é quando o homem sai do propósito dele. Você vai observar aqui, você vai observar daqui a pouquinho, que nós passamos a nossa vida inteira, para descobrir qual é o nosso propósito de vida. Descobrindo o propósito de vida, eu consigo entender qual vai ser o meu fim. Escatologia chama isso. Poderoso, hein? Está vendo? Descobrindo o meu propósito de vida, eu também vou descobrir um fim. Claro, porque está na Bíblia. Que você consegue
entender o fim das coisas pelo começo delas. Foi no começo das coisas que Deus te deu um propósito. Paulo não falou assim, ó, olha como que Paulo falou, olha como que você é poderoso, olha como que Paulo falou, guardei a fé, acabei a carreira, certo? Certo. Por que ele fala isso? Porque ele cumpriu o propósito que ele tinha para cumprir, ele descobre o seu propósito. Aí ele continua a frase como? Desde uma agora. coroa está preparada para mim. Diga assim, por quê? Por quê? Quando você descobre qual o seu propósito de vida, você consegue entender qual será o seu fim. Uau. Simples. Então, só para a gente matar isso aqui, Israel, para a gente terminar com isso aqui. Gênesis 25. Gênesis 25. E aí, galera, tá aprendendo alguma coisa aí? Irmãos, pelo amor de Deus, pega a Bíblia aí, abra ela. Poderoso, hein? Irmão. Para de preguiça, hein, irmão, em nome de Jesus. Rapaz. Abra a Bíblia aí, Gênesis 25. Abriu, Israel? Sim. Vai no versículo, Israel, versículo 21. Pode ler? Isaac orou insistentemente ao Senhor por uma mulher. Por quem? Por uma mulher. Por uma mulher? Por sua mulher, perdão. Que isso, Israel? Vou ler novamente. Me envergonha não, Israel, É, pelo amor de Deus. Lê de novo. Perdão. De novo. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas Você sabe que ela é orações. estéril por um motivo, né? Rebeca era estéril por um grande motivo. Mas depois a gente fala sobre isso, vai lá. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Então observe, Isaac tinha uma esposa por nome de Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac queria ser pai. O que Isaac foi fazer? Foi orar para Deus. Falou, Senhor, eu quero que a minha esposa engravide. Dê a ela um filho. 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 O que Deus fez? Deu 2. Porque Deus é assim. Deus sempre te surpreende. Vai lá, continue. E os filhos lutavam dentro dela. Quando ela engravida de 2 meninos, gêmeos. Só que eles brigavam no ventre. Eram 2 meninos, Jacó e Esaú. E eles ficavam brigando entre si no ventre. Brigavam, Israel. A Rebeca, ela sentia na barriga os meninos mexendo, gradeando um com o outro, brigando, briga feia. Vai lá. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela falou assim para Deus, Senhor, o que a Rebeca foi fazer? Foi orar. Senhor, por que eu estou grávida? Se é assim, por que eu estou grávida? Por que é que no meu ventre os meus meninos ficam brigando entre si? E foi perguntar ao Senhor. Perguntou a Deus. O que Deus responde? O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Deus respondeu: porque Rebeca, no seu ventre há 2 nações. Como chama isso? Predestino. Olha, ele continua. Aonde o maior, o que nascer primeiro, será servo do menor, e o menor será senhor do maior. Ele já está determinando algo aqui. Ele predestina como seria a vida dos meninos. Predestinação. Diga assim, e o problema? E o problema? É que eles não nasceram ainda. Deus não predestinou? Sim. Sim ou não? Sim ou não, Israel? Sim, claro. Predestinou que o menor seria senhor do maior, certo? Certo. Sim ou não? Correto. Sim ou não? Sim. Só que não nasceram ainda. Esse é o problema. Diga assim, por quê? Por quê? Porque quando os meninos vão nascer, é que eles vão escolher se vai cumprir isso ou não. Diga assim, e o problema? E o problema? É que Esaú, que nasceu primeiro, não quis. Virou guerra. Uau. Diga assim, por quê? Por quê? Porque Deus predestinou. Mas o livre-arbítrio é deles. A escolha era dos meninos. Eles escolhiam. E Esaú
não vai querer esse negócio. Claro, quem vai querer esse negócio, né? De servir o outro. Só você que é crente de verdade, porque Esaú não quis, não. Viu como que é o negócio? Você vê? Então, Deus vai predestinar os meninos. Jacó e Esaú nascem predestinados. Quando eles nascem, eles escolhem se vão cumprir esse predestino ou não. Deus nunca vai te obrigar a você cumprir esse predestino que Ele tem para você. Nunca, 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 nunca. No dia que eu falei isso, alguém me falou assim: como você me explica, Jonas? É um caso interessante de Jonas, né? Claro, porque as pessoas dizem assim: não tem como. Claro que Deus obriga. Deus obrigou Jonas a pregar em Nínive. Na verdade, irmão, guarde seu coração para isso. Deus não obrigou que ele pregasse em Nínive. Na verdade, ele vai pregar em Nínive por gratidão, não por obrigação. Porque ninguém nunca se perguntou, Israel, se esse menino, Jonas, sabia ou não nadar. Então, o que você vê como obrigação, eu vejo como livramento. Então, guarde seu coração. Não existe nenhum texto, nenhuma história bíblica aonde Deus obrigou alguém a cumprir o que Ele queria que essa pessoa cumprisse. Tudo foi por gratidão, por livre e espontânea vontade. Na sua vida é assim, tudo é por gratidão, nada por obrigação. Os dízimos não é por obrigação, é por gratidão. As ofertas não é por obrigação, é por gratidão. Se alguém te obriga a fazer isso, para de fazer. Não faça por obrigação, faça por gratidão, porque você é grato, por isso faz. Glória a Deus. Eu faço porque sou grato, não porque sou obrigado. Agora, Israel, nós falamos aqui sobre o propósito de Deus para nós. Todo mundo, todo ser, todo mundo já nasce com esse predestino, com esse propósito de Deus para ela. Agora, minha pergunta para você é: como fazer para descobrir qual o propósito que Deus tem para mim? Como você faz? Qual o seu propósito de vida? Para que Deus te escolheu? Para que Deus te enviou para essa terra? Essa é a pergunta. Vamos descobrir juntos? Existe alguns textos que nos ajudam a descobrir o nosso propósito? Muitos. E eu vou te ensinar daqui a pouco 3 passos. 3 passos, tá? 3 passos de como você descobrir qual o propósito de Deus para você. Pode falar comigo? 3 passos. 3 passos para descobrir o propósito de Deus para mim. Deus te abençoe.